Olá pessoal, espero que sejam todos bem, todo mundo em segurança, aí em casa, se protegendo. Então hoje a gente continua nossos temas relacionados à filosofia clássica grega. Mais especificamente, vamos falar então sobre o julgamento e morte do pensador Sócrates, né? Talvez aí o mais proeminente dos pensadores gregos, ou pelo menos aquele que é mais conhecido, né? O mais famoso de todos, digamos assim. Então a gente fala hoje sobre os motivos que levaram ele a ser julgado e a ser condenado lá em Atenas. Então, tudo acontece por volta do ano de 399 a.C., e você teve então 500 membros da Assembleia de Atenas que foram sorteados para fazer parte desse júri que iria avaliar o caso de Sócrates, né? Então, perceba que é um júri bem numeroso, né, se comparar com os júris modernos, por exemplo. Então, era uma boa parcela ali dos cidadãos da cidade, e que ia então avaliar as acusações que foram feitas a partir de 3 pessoas, basicamente, que levantaram essas acusações contra Sócrates, né? Então eram eles um poeta chamado Meleto, que é o principal acusador ali dos 3, acompanhado por um político e orador, e também ele era um curtidor de peles chamado Ânito, e também um cidadão chamado Lícon. Esse não tem, digamos assim, não tinha tanta importância quanto os demais, socialmente falando, mas ajudou a compor aí esse grupo de acusadores que levantaram, então, 3 principais acusações contra o filósofo Sócrates. A primeira delas, talvez a mais grave, né, a que mais se discute ao longo do julgamento, é de que ele estaria corrompendo a juventude. Então essa é a principal acusação feita contra ele, seguida também de negar as tradições da cidade, ou também de negar os deuses da cidade, e além disso, de que ele estaria introduzindo novos deuses na cidade. Tá? Então o conjunto dessas 3 acusações, como eu disse, levam então a formação de um tribunal composto por mais 500 pessoas, que vão então avaliar o caso da culpabilidade ou não do Sócrates. A gente tem alguns relatos sobre esse julgamento, tá? Um deles feito pelo pensador também da época chamado Xenofontes, que era um amigo pessoal de Sócrates, mas o mais famoso relato dessa época foi escrito pelo Platão, que é o principal, né, talvez o mais conhecido discípulo que Sócrates teve, embora ele não gostava de dizer, né, ele falava que ele não tinha discípulos, mas enfim, o Platão, ainda muito jovem, começou a acompanhar ali o Sócrates nas ágoras, né, para ver as discussões que ele estava tendo então com os outros políticos da cidade, e é ele quem vai escrever, vai fazer um relato de várias passagens históricas ali envolvendo esses debates do Sócrates com outras pessoas. E ele esteve presente, então, até onde a gente sabe, né, ele esteve presente no julgamento, acompanhou e faz um relato para nós, então, do que aconteceu, né, durante esse julgamento todo. E ali a gente vai ver, então, uma parte inicial, onde o Sócrates começa falando que ele poderia, se fosse a real intenção dele apenas se livrar das acusações, ele poderia fazer isso muito facilmente, adotando uma linguagem que fosse uma linguagem, digamos, mais piedosa, ou melhor, que apelasse mais à piedade, apelasse mais à misericórdia, ou que ele ficasse bajulando os membros do júri para que libertassem ele. Só que ele diz ali que isso é uma atitude que não cabe para alguém da idade dele, então que ele não iria fazer isso, ele iria adotar uma linguagem séria, condizente com o que se espera em um tribunal. Iria então, por meio da razão, tentar mostrar como que as acusações feitas contra ele não passavam de calúnias, não passavam de injúrias. E ele começa dizendo também que boa parte dessas acusações, elas não eram novas, elas já eram muito antigas, ou seja, eram coisas que eram ditas contra ele já há muito tempo. Então ele lembra, por exemplo, que os sofistas, né, faziam algumas acusações contra ele. E que, na verdade, só lembrando, né, os sofistas eram também filósofos daquele período, mas que, diferente do Sócrates, que fazia, digamos assim, uma filosofia pública, né, no sentido de que ele ia até a praça para discutir com as pessoas, debater com elas em praça pública, os sofistas eles eram contratados para ensinar principalmente as artes da oratória e da retórica, né? Então, parte das acusações feitas contra ele, na verdade, vinham de uma disputa que havia entre Sócrates e os sofistas. Inclusive, várias das discussões, vários dos debates
grandes, né, perpetradas pelo Sócrates, foi contra esses pensadores. Então, digamos, parte dessa má fama do Sócrates vem daí. E também parte da má fama que os sofistas têm até hoje se deve a esses relatos que a gente vê do ponto de vista socrático, tá? Isso é uma discussão bem interessante, mas enfim, a gente não vai ter ela aqui agora. E também tem uma outra peça-chave nessa história toda, que era um comediante chamado Aristófanes, né? Um autor de comédias, um teatrólogo, digamos assim, que entre as suas peças de teatro, lembrando que esse é um período onde a tragédia e a comédia, né, elas estão em ebulição lá em Atenas, inclusive mais ou menos ali, alguns anos atrás, havia sido feito um grande festival de teatro, da onde surgiram grandes nomes, né, do teatro, que até hoje são peças que até hoje são bastante cultuadas. E no campo da comédia, com certeza o Aristófanes foi o que mais se destacou. E o Aristófanes escreve uma comédia inteira, né, uma peça de teatro inteira satirizando Sócrates, chamada As Nuvens. Então, a popularidade dessa peça, ela ajudou a perpetrar, né, uma ideia de que o Sócrates fosse alguém manipulativo, alguém que usava a argumentação, ou usava os seus conhecimentos para, enfim, deturpar as coisas. Então, de certa forma, havia esse tipo de acusação, né, esse tipo de, digamos assim, boatos que eram espalhados pela cidade por conta dessas pessoas também, tá? Então, principalmente sobre a questão da juventude, né, eu acho que é onde é mais focada a questão do julgamento. Então, o Meleto, ele faz essa acusação, né? Ele diz que o Sócrates, ele fazia prevalecer a razão mais fraca e ensinava esse comportamento aos jovens. O que é isso, prevalecer a razão mais fraca? Se você imaginar que uma situação de debate, né, você vai ter aquela história do diálogos, né, os dois logos, os dois pensamentos, as duas razões. Então, um debate ou um diálogo, você tem ali uma pessoa com uma ideia, um logos, tentando manifestar um pensamento por meio da palavra, contradizendo o outro, né, e você tentando encontrar ali qual é o que está com a verdade, digamos assim. E é possível, uma pessoa que tenha um bom domínio da linguagem, que tem um bom domínio da retórica, da oratória, ele consegue de fato manipular, às vezes, os fatos para convencer a outra pessoa de uma coisa que talvez não seja verdadeira. A gente chama isso de falácia, né? Argumentos que até parecem verdadeiros, mas que na verdade eles estão errando por algum motivo, quase sempre um erro lógico mesmo, né? Existe um outro termo para isso também, que é o termo sofisma, que vem justamente dessa... É uma alusão justamente aos sofistas, né? E quando é feita essa acusação, o Meleto, ele vai falar, né, ele vai discutir com o Sócrates no tribunal, o Sócrates começa a mostrar que, na verdade, os caras que ensinavam que a verdade pode variar de ponto de vista, ou que ela simplesmente não existe, não era ele, era justamente os sofistas. Então essa acusação seria muito mais, digamos, fácil de ser aplicada, seria muito mais justo aplicar essa acusação nos sofistas e não nele. Então ele já rebate esse argumento nesse momento, né? E daí ele vai tentar mostrar também como é precária essa ideia de que ele corrompia os jovens, ou de que ele ensinava coisas negativas aos jovens. O Sócrates, ao longo da defesa dele, ele vai mostrar que existe um certo ressentimento, né, de anos já contra ele. Principalmente devido a uma parte da sociedade ateniense que eram aqueles políticos mais influentes entre os cidadãos, né? Porque muitas vezes, enquanto aqueles que entraram em debate com o Sócrates, muitas vezes a gente via que eles não conseguiam responder as suas perguntas, que na hora do debate eles falhavam na hora de argumentar contra ele, né? Então ficava muito claro para as pessoas que acompanhavam aquelas discussões de que eles não tinham, muitas vezes as pessoas não conseguiam simplesmente sair das emboscadas, digamos assim, que o Sócrates colocava a eles, né? Então boa parte desse ressentimento vem já de tempos atrás, né? Assim como em muitos momentos ele foi lá e criticou atividades importantes, como a de poetas ou a de artífices, mostrando que, por exemplo, um poeta, ele é uma pessoa muito habilidosa, ele pode falar de maneira muito bela sobre alguma coisa, sobre algo, mas isso não quer dizer que ele conheça mesmo aquela coisa. A habilidade dele é embelezar, mas não de falar a verdade. E o mesmo se diz, né, de uma pessoa que seja, por exemplo, um construtor, né, alguém que seja um artesão, ele pode ser muito habilidoso em fazer algum objeto que seja útil, ou enfim, construir uma casa. Porém, isso não quer dizer que ele seja habilidoso com a verdade. Isso não prova que ele seja uma pessoa que conheça a verdade. E é nisso que ele tentava mostrar
que a atividade da filosofia se distanciava, né, dessas outras ciências, digamos assim, ou dessas outras artes. E no meio dessa argumentação ele lembra que ele nunca quis para ele o título de filósofo e que na verdade essa foi uma espécie de uma missão divina, digamos assim, né, porque ele dizia que os deuses comunicavam com ele, principalmente a partir lá da visita do amigo dele ao oráculo de Delfos, uma história que eu já contei, né, na outra aula aí sobre Sócrates. Então ele vai mostrando no meio da argumentação dele, né, ele vai tentando colocar ali no meio, tentando mostrar que as outras duas acusações, de que ele estava negando os deuses ou introduzindo novos deuses, elas também eram levianas, porque toda essa atividade, filosófica do Sócrates era, de certa forma, segundo ele, uma exigência dos deuses, tá? Então a gente vai percebendo, né, que ao longo desse tempo todo que o Sócrates debatia com as pessoas na ágora, né, na praça pública, esses acusadores eles não conseguiam responder esses questionamentos filosóficos, e sempre que isso acontecia, eles começam a apelar então para acusações genéricas. Como eles não conseguem vencer ele por meio do debate, eles tentam vencer ele por meio da calúnia, tentam vencer ele acusando ele de alguma coisa, mesmo que seja uma coisa extremamente genérica, como por exemplo, corromper a juventude. Né? Por quê? Ele vai falar nesse sentido, né? Será que eu sou tão poderoso assim a ponto de influenciar os jovens a fazerem algo negativo? Eu sozinho seria capaz de fazer isso? E a maior parte da cidade, que seriam pessoas, então, virtuosas, pessoas de uma moral elevada, né, como vocês estão querendo mostrar aqui, a maior parte da cidade não conseguiu salvar esses jovens e eu sozinho consegui corromper eles. Então ele vai usando também daquela velha estratégia socrática, que é a estratégia da ironia, né, para forçar a argumentação ao absurdo, para mostrar que essas acusações elas eram extremamente genéricas, né, elas não mostravam assim um crime de fato, né, elas falavam de uma coisa muito geral, né, uma coisa muito vaga. Então ele vai mostrando, né, que há uma certa hipocrisia por meio dessas acusações ao longo do julgamento. Tem uma passagem interessante ali que ele faz uma comparação, né? Ele imagina assim, imagine todos os cavalos que existem, né? Então todos os cavalos que existem, sem a presença de adestradores, eles são adestrados? Não, eles são animais, né? Se não tivesse ninguém domesticando eles, seriam animais selvagens. Então é uma minoria que vai lá e adestra essa maioria, né, que são os cavalos selvagens. Essa comparação ele está querendo demonstrar, na verdade, que ele era uma minoria que estava tentando, entre aspas, adestrar uma maioria que era muitas vezes ignorante, né, nessa questão da busca pela verdade. Então esse que é o ponto que ele quer colocar ali. Porém, um adestrador sozinho não seria capaz, né, de adestrar todos os cavalos que existem. Então corromper a juventude é uma frase vaga demais, porque você não, o que é a juventude? Todos os jovens de Atenas, mesmo aqueles que ele nem teve contato. Então ele vai mostrando, né, ponto a ponto, essa fragilidade que há nas acusações contra ele. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte: as pessoas que foram convocadas para fazer parte do júri eram justamente cidadãos da cidade e, portanto, boa parte deles eram também pessoas que viam com olhos negativos a atuação do Sócrates, porque era muito difícil alguém conseguir desbancar ele nos debates. Então, muitos deles tinham algumas mágoas passadas, né, com relação a ele. Apesar de todo um histórico muito importante que o Sócrates teve na cidade, em vários episódios, né, não apenas em algumas batalhas onde ele participou delas, mas também em julgamentos que ele foi convocado para o júri. E tem, por exemplo, uma parte importante, que é o do julgamento dos 30 tiranos, se não me falha a memória aqui agora, onde tinham lá, não era isso não, eram 30 generais, onde eles haviam abandonado corpos de soldados na praia, e isso era, né, durante uma batalha marítima, e daí a população exigia que eles fossem responsabilizados por isso, e como a população estava muito, enfim, nervosos, né, com a situação, muito emocionados com a situação, eles exigiram que fosse feito um julgamento em bloco e que fosse aplicada uma sentença só a todos eles. E o Sócrates foi o único que contestou isso, dizendo que não era justo, que o certo era fazer um julgamento para cada um dos envolvidos, né? Então ele tinha também um histórico relacionado a isso, de sempre procurar a justiça, em valorizar mais a justiça do que a própria vida. Ele fala isso diversas vezes durante o julgamento, né, de que ele tinha muito mais medo de cometer uma injustiça do que
perder a vida, por exemplo. E daí, por uma margem bem pequena, né, na verdade ele conseguiu convencer muita gente, apenas por uma margem de 30 votos, a maioria então acaba sentenciando ele como culpado, né, condenando ele como, enfim, considerando ele culpado. Daí o que acontece? O Meleto, que é aquele que propôs a acusação, ele tem que propor a multa. E daí o réu, né, no caso Sócrates, iria poder avaliar a multa ou propor... a multa não, a punição. Ele iria poder propor, então, uma outra punição. Então o Meleto propõe a pena de morte, e o Sócrates vai avaliando que outro tipo de punição ele poderia ter, né? Então ele pensa, por exemplo, eu poderia pagar uma multa, mas somente se fosse uma multa condizente com o que eu tenho, com as minhas posses, que são quase nada. Ele até fala ali que tinha algumas pessoas que poderiam emprestar dinheiro para ele, mas mesmo assim não seria o suficiente, né, para, enfim, pagar a multa que seria exigida pelo julgamento. Então ele descarta isso. É cogitado também a possibilidade de um exílio, ou seja, de que ele fosse embora de Atenas. Porém, ele diz que se ele fizesse isso, ele estaria indo contra justamente a missão que os deuses deram para ele, que é ajudar a, digamos assim, espalhar a filosofia dentro da cidade, né? Então seria uma coisa errada que ele estaria fazendo. Então ele pensa, ou eu fiz uma coisa muito errada, ou eu estou fazendo muito certo. Se eu fiz algo muito errado, eu tenho que ser morto, então. Agora, se o que eu estou fazendo está muito certo, então eu tenho que ser tratado como um herói. Então eu vou ter que ser tratado lá no... tem que ser sustentado lá no Pritaneu, que era uma espécie de era um lugar onde as pessoas que venciam Olimpíadas, ou pessoas que tinham muito prestígio na cidade, né, eram alçadas assim ao nível de heróis da cidade, por exemplo, eles podiam frequentar esse lugar e daí recebiam honrarias nele, né. Então ele fala, ou vocês me condenam à morte, ou vão ter que me tratar como herói. Então é óbvio que, né, essa segunda opção ela seria absurda naquela situação ali, uma vez que eles consideraram ele culpado, então fica um impasse e acabam tendo que aplicar a pena de morte a ele. Vão ter que aplicar a pena mais rígida nesse caso, né? E como já tinha dito, ele várias vezes ele demonstra que ele não tinha medo da morte, ele já estava por volta dos 70 anos, então ele fala, eu na minha situação, eu iria morrer já há alguns anos, né? Daqui a alguns anos no máximo. Então talvez tenham feito algo bem errado, né? Mataram uma pessoa injustamente, que não tinha feito nada errado, que já estava prestes a morrer, e vão ficar historicamente com essa carga, né, de terem cometido algo, né, cometido uma injustiça. E nos instantes finais, né, até quando ele está falando para as pessoas ali que votaram a favor dele, ele também fala para eles não se preocuparem, porque ele argumenta que a morte ela pode ser uma de duas coisas possíveis. Ou ela é como se fosse um sono constante, né, como se estivesse dormindo, como se tudo se apagasse, e isso seria bom, seria uma tranquilidade, né, ele sairia de digamos, de uma vida onde tem muito sofrimento, muita turbulência, para ir, né, para um descanso eterno, e ele já era uma pessoa de idade avançada, então ele já estava preparado para isso, né. Ou a morte é isso, ou a morte é uma transmigração para talvez um mundo de espíritos, um mundo de almas, onde talvez ele possa lá encontrar pessoas que ele queria até ter conhecido em vida, mas que já não existem mais. Então ele vai poder conversar com Homero, com Heródoto, com Ulisses. Ele até faz uma graça ali, mais uma das ironias dele, né? Ele fala, lá eu vou poder discutir com essas pessoas, perguntar coisas para elas, e eu acredito que elas não vão lá, ninguém deve matar ninguém por causa disso, né? E dessa forma ele acaba então aceitando a pena capital, como eu disse. Ele não foi morto imediatamente, porque naquele momento, naqueles dias, havia uma espécie de uma festividade em Atenas, que um barco era enviado para a ilha de Creta, e enquanto esse barco não voltasse, eles não podiam cometer nenhuma execução pública, né? E o motivo disso era uma espécie de homenagem ao herói mitológico Teseu, que na mitologia ele teria vencido o Minotauro, tal. Enfim, era uma festa religiosa, né, deles. Então, enquanto esse barco não voltava, levaram ali alguns dias ainda, onde ele se reuniu, né, ou melhor, ele ficou preso numa cela e se reuniu ali com seus discípulos, ou aquelas pessoas que acompanhavam ele, uma vez que ele não gostava, né, de dizer que ele dava aulas, ele falava que ele não era um professor, que ele não tinha discípulos, que ele apenas questionava as coisas, perguntava as coisas e tudo mais. E, enfim, nesses últimos dias, ele teve ali a presença dessas pessoas. O Platão teria registrado ali ainda, né, os seus últimos instantes de vida. Então tem uma obra muito bela do Platão chamada Fédon, onde ele vai descrever esses discursos finais do Sócrates, né, a preparação do Sócrates para a morte dele. E para terminar, ainda falando sobre isso,
eu queria analisar aqui junto com vocês essa pintura, né, do Jacques-Louis David, que é um pintor francês do neorrealismo do século XVIII. Ou seja, isso aqui foi pintado séculos depois, tá? Não é nenhum tipo de, digamos, retrato da época, nada disso, foi uma época bem diferente, né? Mas fazendo referência ao momento ali da morte do Sócrates. Então a gente vê aqui os acompanhantes ou discípulos, né, todos eles ali em prantos, porque o Sócrates vai acabar morrendo. E como que era a execução da pena, né? Era dado uma taça de um veneno, né, um veneno chamado cicuta. Então, ao tomar esse veneno, em alguns instantes ele começava ali a perder a consciência, né, e acabava morrendo. Então a gente vê esse outro rapaz aqui entregando a taça para ele. Lá no fundo você tem a Xantipa, que era a esposa dele, então ela se despediu. É dito que ele não quis que ela ficasse ali no momento da morte, né? Então, para que ela levasse as crianças, para que não visse o momento da morte em si. E tem alguns detalhes muito interessantes nessa pintura. Eu vou deixar linkado embaixo e depois um vídeo de um canal chamado Nerdwriter, onde ele faz uma leitura muito interessante, uma coisa que eu nunca tinha percebido até então sobre essa pintura, que é o seguinte: ele mostra que tem um personagem nessa cena toda que ele está numa postura diferente dos demais, né? Enquanto todo mundo ali está até, digamos assim, com muito medo, né? Muito nervosos, principalmente, tem um deles que está muito triste. Mas ele parece deslocado da cena como um todo, né? Que é esse senhor aqui, sentado aos pés da cama. E uma coisa bem interessante a gente avaliar o que está aqui aos pés dele. Então, se olhar aqui nos pés, você tem um pergaminho e tem um tinteiro ali. E é curioso porque isso aqui está na cela do Sócrates, porque até onde a gente sabe, o Sócrates nunca registrou, nunca escreveu nenhum texto ele mesmo, né? Tudo que a gente fala sobre ele foi escrito por outros pensadores, outros filósofos. Então, talvez esse personagem aqui seja, na verdade, Platão. Só que o Platão ele era muito jovem nesse período, ele não tinha essa idade aqui que ele aparenta ter na pintura, né? Ele era muito mais jovem que o Sócrates, e nessa pintura eles parecem ter quase que uma idade semelhante. Então, uma interpretação bem curiosa é que, na verdade, a pintura não é sobre a morte do Sócrates, mas ela é sobre o Platão escrevendo ou relembrando, né, os momentos finais de Sócrates, e tudo aqui seria então uma lembrança da juventude do Platão. Ele já com uma idade mais avançada estaria se lembrando do momento onde o mestre dele acabou morrendo, ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem aí atentos para os próximos vídeos, as próximas aulas, ok? Grande abraço e até a próxima.